Essa é o que interessa mais. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abre sua Bíblia nova aí, irmã. Abre sua Bíblia nova aí. No livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Inclusive, a escolha das músicas essa noite veio muito bem a calhar com o que é isso que nós vamos falar. Muito bem, muito bem. Graças a Deus, muito bem a calhar. Que minha vida cante a ti principalmente, né? Ok, Gálatas capítulo 2. A semana passada, nós já falamos dos versículos 1 a 10 de Gálatas capítulo 2. Então hoje nós vamos começar a leitura. Apesar que nós vamos citar algumas coisas que foi falado na semana passada, nós vamos começar a leitura do capítulo 11, até porque nós precisamos ganhar um pouco de tempo também. Amém? Gálatas capítulo 2, verso, né? Versículo 11. Nem tem capítulo 11 em Gálatas. Se você procurar capítulo 11 em Gálatas, você vai ver, né? Capítulo 2, verso 11. Vamos lá. Gálatas 2, 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou um transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Amém. Então vamos lá. Então o capítulo 2 de Gálatas, nos versículos 1 a 10, relata um importante episódio na vida do apóstolo Paulo. Nesse trecho de 1 a 10, nós falamos na semana passada, ele descreve a visita que fez a Jerusalém, onde se reuniu com os líderes da igreja, incluindo os apóstolos Pedro, Tiago e João, e essa visita teve um propósito específico de apresentar e confirmar que o evangelho pregado por Paulo era o mesmo que estava sendo pregado pelos apóstolos. Uma das principais lições desse relato é, primeiro, a importância da unidade e integridade do evangelho. Paulo menciona, amém, minha filha, amém. Paulo menciona que mesmo tendo recebido as revelações diretamente de Deus, ele não foi ensinado por homens, ele foi ensinado diretamente pelo Senhor. Ele foi comissionado como apóstolo aos gentios, mas que ele buscou comunhão com os líderes em Jerusalém, dizendo o seguinte: olhe, eu fui separado para pregar aos gentios e eles foram separados para pregar aos judeus. Os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, os pregadores são diferentes, mas a mensagem é a mesma. Nós pregamos apenas um evangelho. Essa passagem, ela também enfatiza que o evangelho é único e não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Ele declara que não cedeu a nenhum momento aos falsos irmãos que estavam falsamente adentrando outros ensinamentos na igreja.
Agora, continuando o capítulo 2, Paulo passa do problema teológico, porque era um problema teológico, certo? Era um problema teológico, porque eles estavam querendo introduzir algo à Bíblia que a Bíblia não diz, então era um problema teológico. Paulo passa do problema teológico para um problema de conduta. Agora o problema não é mais teológico, o problema agora é a conduta de Pedro. A teologia de Pedro está correta, a teologia de Pedro está certa, o evangelho que Pedro está pregando está ok, eles já entraram em concordância com isso. O problema agora é de conduta. De acordo com essa porção que nós lemos, acabamos de ler, dos versos 11 a 22, ok? Paulo viu um problema muito sério. Nós vamos notar que a reclamação não foi com relação ao que Pedro falava, mas ao que Pedro estava fazendo. Em outras palavras, nós aprendemos aqui que devemos falar e ensinar o evangelho, mas devemos também viver segundo aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos. Existe um ditado popular, pelo menos os brasileiros conhecem bastante, existe um ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado, ele é extremamente deplorável para o crente. Ele traz vergonha para o crente, e ele traz vergonha para a igreja, e ele traz vergonha para Cristo. Nós não podemos dizer isso. O crente tem que falar o seguinte: faça o que eu falo e faça o que eu faço. Faça o que eu falo, siga os ensinamentos que eu lhe estou entregando, porque os ensinamentos são da Bíblia, da palavra do Senhor, e me copie, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo, como declarou Paulo. Então, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Então, esse ditado não serve para o crente. E olha que eu escuto crente falando isso, hein? Então, Paulo, ao expor a conduta do seu companheiro de ministério, Pedro, ele não tinha intenção de se promover, mas a intenção dele era de reforçar o seu argumento anterior, que o evangelho não pode ser mudado, nem com palavras, nem com atos, nem com atitudes. Então, capítulo 2 de Gálatas, dos versos 1 a 21, é um trecho significativo para nós. E ele aborda a repreensão de Paulo a Pedro em relação à sua hipocrisia e divisão entre judeus e gentios na igreja primitiva. Veja o verso 11. Paulo, ele narra o confronto direto que teve com Pedro em Antioquia, quando este se separou dos gentios, temendo a reprovação dos circuncisos. Paulo não hesitou. Ele chamou a Pedro publicamente, destacando ainda mais, a importância de manter a unidade entre esses dois povos. Lembram-se, judeus e gentios eram inimigos mortais. Eles não podiam sequer estar no mesmo lugar, eles não podiam sequer estar no mesmo ambiente, eles eram totalmente inimigos. Lembre-se disso. E Paulo vem, por isso que houve ali um certo desgaste, muitas vezes, em alguns relacionamentos, justamente por isso. E Paulo, pregando que é acerca da graça que alcançou a todos, está dizendo para a igreja: olha, não deve haver discriminação aqui dentro. Isso não pode acontecer. Essa situação nos lembra, por exemplo, do ensino do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, em João 17:20, em João 17:20, o Senhor Jesus ora ao Pai pedindo que todos os que creem, sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Olha a oração do Senhor Jesus. Ele pede para que todos que creem sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Isso mostra a importância da unidade na igreja, que não deve haver divisões, que não deve haver preconceitos entre os seguidores de Cristo. Nós devemos abandonar, irmãos, qualquer forma de discriminação, toda e qualquer forma de discriminação na igreja. Lembre-se do que eu disse a semana passada e repito hoje: a unidade não significa uniformidade, amém? Unidade não significa uniformidade, mas sim a capacidade de nos unirmos em torno do nosso amor, porque somos compromissados com Cristo.
Isso não quer dizer que nós vamos falar igual, orar igual, vestir igual, cantar igual. Não. Isso quer dizer que nós somos unidos por causa de Cristo. Isso é a unidade da igreja. Isso é a unidade da igreja. Vejam, o lugar mudou. Antes eles estavam em Jerusalém, terra dos gentios. Agora eles estão em Antioquia. Aliás, desculpe, Jerusalém, terra dos judeus. Agora, Antioquia, terra dos gentios. O lugar mudou, mas a mensagem continua a mesma. A mensagem continua a mesma. Inclusive, Antioquia foi o lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Foi lá que os crentes, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Nos versos 12 e 13, daqui que nós acabamos de ler, do capítulo 2, Paulo ressalta que mesmo Pedro, veja, isso nos coloca também numa posição de humildade. Isso deve nos colocar numa posição de humildade, porque demonstra que mesmo Pedro, um dos pilares da igreja, estava agindo de forma hipócrita e influenciando outros a seguir o seu mau exemplo. Então, irmãos, se Pedro fez isso, eu e você vamos fazer também, qualquer hora dessa. Então nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar a respeito disso. Ele chama atenção para a incoerência de Pedro, que antes comia com os gentios, mas por quê? Por causa do medo dos circuncidados, ele começou a se separar dele. Diego, fecha para mim essa blind aí, por favor. Está vindo o reflexo bem no olho aqui, por favor. Então, esse incidente, ele mostra a importância de vivermos de acordo com os princípios do Evangelho. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é de acordo com os princípios do Evangelho. Tiago 2, capítulo 2, os versos 1 a 9, as mulheres já estudaram sobre isso aí, não tem muito tempo. Tiago 2, versos 1 a 9, nós somos alertados acerca do quê? Acerca da discriminação na igreja, do favoritismo na igreja. Amém? Isso pode acontecer? Deve acontecer na igreja? Não, não deve, deve ser combatido. O texto enfatiza que a fé em Cristo Jesus deve nos levar a tratar as pessoas iguais, todas elas. Então, o problema ocorreu quando chegaram os judeus e Pedro estava sentado com os gentios. Então, o texto diz que Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Irmãos, essa é uma acusação muito comum em nosso meio até hoje. Até hoje. O problema aqui, de novo, não é teológico, mas ele é comportamental. No caso de Pedro, ele simplesmente temeu ser repreendido pelos irmãos e acabou se afastando, querendo passar aquela imagem de bom moço. Olha, não me misturo com eles, viu? Não me misturo com eles. Essa imagem de bom moço, essa imagem de boa moça, essa é a mesma imagem que nós também queremos passar muitas vezes. É exatamente igual. Eu sou mais santo que aqueles. Eu sou mais santa que aqueles. Eu não me misturo. Quando na verdade nós já estamos misturados. Então, quando nós somos pegos de surpresa, ou quando nós somos exortados pela palavra, ou por alguém, então nós queremos bancar o bom moço. Não, eu estava lá, mas não estou. Você me viu lá, mas na verdade eu não estava. Ou então ainda tem a desculpa do vamos evangelizar lá. Vamos evangelizar lá. A diferença é que nós nos misturamos, comemos, rimos, fazemos até negócio. Fazemos até negócio com pessoas que nada tem a ver com a fé que nós professamos. Mas quando nós somos surpreendidos, nós fazemos de contas que não é conosco. Não é com a gente. Dito isso, eu não quero dizer que nós não devemos nos relacionar com outras pessoas. Até porque a palavra diz que nós devemos ide e pregar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Né? Até porque eu não vou pregar, ficar evangelizando o pastor Kleber que já é crente. Com o pastor Kleber a minha conversa é outra. Com o Diego a minha conversa é outra. Eu não vou evangelizar eles que já são crentes. Eu tenho que evangelizar quem não é crente, correto? Vocês concordam comigo?
Obrigado, amém. Então, não estou dizendo que nós não temos que ter convivência com outras pessoas, mas essa convivência tem que ser tal que faça diferença na vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam enxergar que existe algo diferente em nós, e não que nós somos e participamos e fazemos e falamos como elas. E isso não quer dizer que eu tenho que bancar o santo, não, não é isso. Isso quer dizer que as pessoas precisam ver Cristo em mim. As pessoas precisam enxergar que eu sou uma pessoa transformada pelo poder regenerador de Cristo em mim. Essa é a diferença. Agora vocês imaginem como ficaram as pessoas ao verem a atitude de Pedro. Imaginem lá os gentios, que Pedro estava sentado com eles e quando ele vê os irmãos se aproximando, ele levanta e sai fora. Imagina essas pessoas que estavam sentadas com ele. Um líder da igreja, um pastor da igreja. Imagina como ficaram. E a palavra aqui usada é hipocrisia. Veja, hipocrisia. Eu busquei no dicionário hipocrisia, a definição de hipocrisia. Diz o seguinte: hipocrisia é a característica ou comportamento da pessoa hipócrita. Não tem para onde correr. Quem é que atua na hipocrisia? O hipócrita. O hipócrita. Ou seja, ele apresenta uma opinião que não possui, e finge sentir o que não sente, e finge ser o que não é. Isso está relacionado com a falsidade, a dissimulação e o fingimento. Olha o quão sério isso é. E Paulo chama Pedro de hipócrita. Ele vai na jugular. Pega onde dói, pega onde fere. Pega onde fere. E agora eu quero dar uma palavra a vocês, líderes. E serve para mim também, como líder da igreja. Para nós, como líderes. E quando eu digo líderes, eu não estou só falando somente dos líderes da igreja em si, mas estou falando aqui para os homens, que são líderes, devem ser líderes em seus lares. Estou falando para as mulheres, que exercem papel de liderança nos seus filhos, ou seja no trabalho, ou seja em qualquer lugar que nós estivermos. Ou seja, essa palavra é para todos, é para a igreja. Essa palavra, ela foi, é uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, quando escreve a liderança da igreja. E ele diz o seguinte: precisamos estar atentos para o fato de que, se a vida do líder é a vida da sua liderança, então os pecados do líder são os mestres do pecado. Os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos do que o pecado das demais pessoas. São mais graves porque o líder peca com maior conhecimento. São mais hipócritas porque o líder condena o pecado dos outros. Na prática, ele condena o pecado dos outros, mas pratica os mesmos pecados que condena. São mais danosos porque, quando o líder tropeça, mais pessoas são influenciadas por seu fracasso. Então isso é muito sério para as nossas vidas, como um todo. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar sim com os resultados das nossas atitudes. Precisamos nos preocupar sim. Elas podem ferir os mais fracos na fé. Elas podem afastar supostamente o que era para andar junto com você. E principalmente, elas podem escandalizar aqueles que estão nos olhando. Isso é muito sério. Pois é, agora Paulo, ele muda de novo o negócio. Agora ele volta para a teologia. Aí ele tratou da teologia no começo, aí agora ele tratou de um posicionamento que Pedro tomou, ou seja, ele falou da moral de Pedro nesse sentido, ele falou da conduta de Pedro nesse sentido, e agora ele volta e fala sobre a justificação somente pela fé, ele volta para a teologia. E quando eu leio isso, quando a gente lê isso, quando a gente entende essas separações que Paulo faz em suas cartas, não só Paulo, mas Pedro também fez isso muito bem, 1 Pedro e 2 Pedro, ele também faz isso muito bem, nas suas cartas que ele enviou à igreja. Pedro também fez isso. E nós vemos isso, principalmente nas cartas do Novo Testamento, nas epístolas do Novo Testamento, fazendo muito isso. E claro, vemos o nosso Senhor Jesus falando isso o tempo todo. Ele prega a teologia, traz para a conduta, volta na teologia, e agora vai e fala assim, ó, agora aplica. Sermão do Monte.
maior sermão, pregado pelo maior dos pastores, melhor e maior sermão da história. O Senhor Jesus, ele fala o que lá? Ele ensina sobre teologia e vida prática. Teologia e vida prática. Teologia e vida prática. Olha, teologia é isso, eu estou ensinando isso, isso e isso. Agora vai e faz o mesmo, vai e pratica isso. É o que ele faz o tempo todo. E nós aprendemos com isso. E quando nós vemos Paulo fazendo isso, nós começamos a também ficar maravilhados com a palavra do Senhor nesse sentido. Por quê? Porque era exatamente isso, é assim que deve ser a nossa vida. É o que nós cantamos hoje, que minha vida cante a Ti. Que minha vida cante a Ti. Eu quero Te agradar, eu quero que o Senhor olhe para mim e fique feliz. Porque eu tenho vivido de acordo com o Senhor, com o que o Senhor tem me ensinado. Quem de você que é pai e mãe não fica feliz quando alguém elogia seu filho? Quem é você que é pai e mãe que não fica feliz quando alguém elogia sua filha? E diz, olha, muito bem. Muito bem. Você não fica feliz? Agora, quem de você não fica arrasado quando alguém fala, olha, seu filho é um sem educação. Seu filho é isso, sua filha é aquilo outro, seu filho é aquilo. Quem não fica arrasado? Se você não ficar, você não é pai, você não é mãe. Não é isso? Assim deve ser a nossa conduta. Então, Paulo passa da conduta e volta para a necessidade de bater em cima sobre a justificação pela fé somente. Paulo agora ele argumenta que a justificação diante de Deus não vem pelas obras. Ele está falando de novo para Pedro. E fala para os irmãos que estão lá também. Falou, Pedro, peraí, parece que você não entendeu esse negócio da justificação. Vamos começar de novo. Isso que eu estou falando, eu sei eu que estou falando, tá? A Bíblia não está falando isso. Mas parece que é. Parece que ele chama a atenção de Pedro e dos outros irmãos que estão lá, fala, peraí, vocês não entenderam ainda, vocês ainda estão com esse negócio de boas obras para herdar salvação. Vocês ainda estão pensando que circuncidar e fazer essas coisas é que vai te levar à salvação. E eu te digo, não é, é pela justificação somente em Cristo Jesus. Somente nele. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Paulo é explícito aqui. Ninguém. E o Senhor Jesus também falando aos que o ouviam, a multidão que ouvia, diz o seguinte, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo? Se não for por mim, você não pode ser justificado perante o Pai. E por que existe a necessidade da justificação? Por que existe a necessidade de sermos justificados perante o Pai? Porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Então existe a necessidade da justificação. Ele afirma que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, mas que somos justificados somente pela fé em Jesus. E Paulo ainda enfatiza que aqueles que creem em Cristo são crucificados com Cristo e vivem uma nova vida em comunhão com Ele e com os irmãos. A ênfase na justificação pela fé está presente também em Efésios. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre o mesmo assunto, exatamente a mesma coisa. Ele diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Veio aqui, Paulo ainda vai mais profundo aqui. Pela fé, aliás, salvos pela graça, por meio da fé, pela graça, por meio da fé e não por obras, para que ninguém bata no peito e fala, eu sou bom, eu sou merecedor de alguma coisa. E não é exatamente isso que esses homens estavam falando? Se você quiser ser merecedor de alguma coisa, circuncida. Se você quiser ser merecedor de alguma coisa, siga as leis. E Paulo diz, não, pela justificação. John Stott também escrevendo sobre isso diz o seguinte, justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. É exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa ou justa. Isso é justificação. Então, o capítulo 2 de Gálatas, ele nos lembra da importância da unidade entre os crentes, da necessidade de vivermos de acordo com os princípios do Evangelho em todas as áreas da nossa vida e da centralidade da fé em Jesus Cristo para a nossa justificação diante de Deus. Tudo isso é abordado só
nesse capítulo. Só nesse capítulo. A justificação, irmãos, olhe para mim. A justificação não é um processo. O processo é santificação. A justificação é um ato. Justificação é um ato de Deus por meio de Cristo. Esse processo que nós vivemos aqui é chamado de santificação. E você só busca santificação porque você já foi justificado. Porque sem justificação, você não busca santificação. Você só busca santificação porque você já é salvo. Nós queremos ser mais santos, nós queremos ser mais parecidos com o nosso Mestre. Por quê? Porque eu entendi a mensagem do Evangelho, porque eu fui salvo. Porque sem isso, sem uma coisa não tem a outra, entendem? Sem uma coisa não dá para querer a outra. Então, a fé, ela não é a causa, ela é um instrumento da salvação. A causa é a graça. A causa é a graça de Deus demonstrada em Cristo, e a fé é o instrumento que Deus coloca em nós para chegarmos a isso. Veja o verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Absolutamente ninguém. Então a repreensão de Paulo a Pedro aconteceu exatamente por causa disso. Essa atitude de Pedro estava dizendo para aqueles que estavam ao redor é o seguinte: eu concordo com Paulo, mas nem tanto. Eu concordo com a justificação somente pela fé, mas nem tanto. Olha a mensagem que o líder da igreja estava passando. As pessoas poderiam entender tudo errado. As pessoas poderiam começar a fazer um tanto de coisa, igual estão fazendo hoje com o Evangelho. Quem não assistiu a mensagem de hoje de manhã do Trevor, olha, hoje eu me senti assim totalmente encorajado. Depois de umas semanas difíceis, até nessa área do campo teológico, hoje eu me senti encorajado pela mensagem do Trevor hoje de manhã. Se vocês não assistiram, assistam. Assistam depois em casa. Está lá no YouTube da igreja. Assistam depois em casa. Está em inglês, claro, né? Mas assistam. Né? Então a repreensão aqui aconteceu por causa disso. Ele dizia uma coisa e estava demonstrando outra. Com suas palavras ele dizia: eu amo aos meus irmãos. Mas com a prática que ele estava atuando, que ele estava fazendo ali, dizia: não me misturo com eles. Eu amo, mas bem longe. É igual o crente que fala: eu perdoo. Você lá na África e eu aqui na Inglaterra. Eu te perdoo, mas bem longe de mim. É igual o crente quando fala isso. Eu te perdoo, viu, Diego? Lá em Minas Gerais. Fica lá. Vem para Londres, não. Isso não é perdão. Imagine se Jesus virasse e falasse isso para a gente. Eu te perdoo. Eu te perdoo, viu, Leandro? Te perdoo, está perdoado. Você lá no inferno e eu aqui no céu. Imagine se o Senhor Jesus falasse isso para mim. Isso não é perdão verdadeiro. E Paulo, ele está chamando a atenção para essas coisas. Da mesma maneira que nós, muitas vezes, somos repreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Com nossas palavras, dizemos que amamos a Jesus e somos transformados pelo poder do Evangelho. Mas com nossas atitudes e palavras, demonstramos exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A hipocrisia de Pedro em Antioquia nos lembra que nós devemos viver de acordo com os princípios do Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não só na igreja, não só aqui e acolá. Não, todas as áreas da nossa vida. O Evangelho é
a mensagem que transforma, e o agente transformador é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, se eu ouvi o Evangelho, eu criei nessa mensagem e sou selado pelo Espírito Santo, então isso quer dizer que todas as áreas da minha vida devem ser regidas pela palavra do Deus que eu digo que eu sirvo. Amém? Inclusive, a própria palavra diz acerca de si mesmo, que ela é o que para nós? Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119. Olha lá. Sua palavra é lâmpada para meus pés. Muito bem, muito obrigado. Isso aí foi da Light Night. Light Party. Festa da Luz. Obrigado. Eu falei que meu português está ruim hoje. Festa da Luz, no último ano. Exatamente. Então, a hipocrisia aqui fala sobre isso. A fé em Cristo Jesus deve nos levar, irmãos, a fé em Cristo deve nos levar a uma vida transformadas e que estejam alinhadas à verdade que nós encontramos somente na palavra do Senhor. Somente na palavra do Senhor. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação, amém? A graça de Deus, ela é o fundamento da nossa salvação, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Nada que façamos pode nos justificar diante de Deus, apenas a fé em Cristo Jesus. A fé nele é que nos muda, a fé nele é que nos transforma. A fé nele é que nos faz nos desviar do pecado. A fé nele é que nos faz rejeitar o pecado. Eu falei isso hoje para o Samuel. Samuel tem 6 anos de idade, meu neto. 7, fez 7. Ele mentiu para mim na cara dura, na frente da avó dele. E disse que foi a avó que deixou ainda. Falei, Samuel, você fez isso? Fiz. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou em inglês. Sua esposa que deixou. Your wife let me. Ele falou isso para mim. Eu chamei ele na frente dela. Falei, agora fala na cara dela que foi ela que deixou. Ele falou, foi. Aí ela explicou, a gente entrou no consenso. Eu chamei ele e expliquei o que é mentira, o que é verdade, que todas as coisas foram criadas por Deus e tudo que ele criou é bom, e que tem uma coisa, uma só, que é atribuída ao diabo, que ele é o pai. Sabe de que é? Da mentira. Eu falei isso para ele, ele regalou os olhos desse tamanho. Eu falei, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Uhum. Eu falei, então não minta. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Ele falou, eu sou filho de Deus. Eu falei, agora vaza daqui. Foi ou não foi? Regalou os olhos desse tamanho. Mas acabando o culto, você vai perguntar para ele se ele entendeu ou não entendeu. 7 anos de idade, ele entendeu e muito bem entendido. Muito bem entendido, exatamente. Então, irmãos, é isso. Nada que façamos, nada, absolutamente nada, mas pela fé em Cristo. Então, ao examinarmos a nossa vida, nós precisamos buscar, de toda maneira, viver de acordo com isso. O verso 20 diz que o crente vive para Deus morrendo para a lei. O crente vive para Deus quando Cristo vive nele. Veja o verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É isso que Paulo está dizendo. Que o crente vive para Deus porque ele morreu para a lei, ele morreu para as coisas do mundo. E essa lei que ele está falando aqui também é a lei do pecado, que nos escraviza. O crente vive para Deus quando ele vive para Cristo. O crente vive para Deus quando Cristo vive nele. O crente vive para Deus quando ele crê em Cristo. João Calvino, também escrevendo a esse respeito, ele diz o seguinte: Cristo vive em nós de 2 maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra é em tornarmos participantes da sua justiça.
De modo que, embora nada podemos fazer para ser salvos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração, a segunda, à justificação pela graça. Isso é muito sério. A humildade e a gratidão pelo dom da salvação deve ser evidente na vida do crente. Nós devemos ser humildes e agradecidos, porque não é nada acerca de mim, é tudo acerca dele. E mesmo assim, sendo um pecador, um pobre pecador, Cristo me aceitou. Ele morreu por mim. E no seu determinado tempo, ele se revelou a mim. E se revelou a você. E se não se revelou ainda, ore para que isso aconteça de maneira extraordinária. Você pode pedir isso para Deus, sabia? Se ainda não aconteceu com você, você pode pedir isso para Deus. Senhor, se revele a mim, que eu te conheça e que eu possa alcançar essa salvação pela fé no Senhor Jesus. Peça isso. Nós não podemos e não devemos, irmãos, negociar as verdades do Evangelho. Não podemos e não devemos. Para quê? Para termos comunhão. Eu não quero ter comunhão com todo mundo. Vou repetir. Eu não quero ter comunhão com todo mundo. Eu quero ter comunhão. Veja, amizade é uma coisa. Comunhão é outra. Amém? Eu quero ter comunhão com aqueles que são transformados pela mensagem do Evangelho. É com esses que nós precisamos ter comunhão. A palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem tem comunhão com o mundo não tem comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. A repreensão aqui que Paulo fez a Pedro, nós não podemos levá-la como uma coisa ruim, porque apesar de ter sido uma situação constrangedora, é uma coisa que muito nos ensina. A repreensão, ela não serve como agente separador ou excluidor. Irmãos, a repreensão não é para separar nem para excluir, mas sim como agente de confronto e incentivo à verdade. Quando você confronta alguém na verdade, é porque você quer que essa pessoa retorne à verdade, e não que ela saia do nosso meio. Quando você repreende alguém que está em pecado, você quer que ela retorne, porque você a ama. Quando você repreende alguém que está errado, você diz: olha, a palavra do Senhor não diz isso, você está indo contra a palavra, retorne, volte os seus olhos para Deus. Exatamente isso que Paulo fez. A repreensão aqui não é para separar ou excluir, mas para incentivo e retorno à verdade. Não podemos deixar de falar ou exortar em favor de uma comunhão falsa e hipócrita. Se eu aceitar tudo, se você aceitar tudo que as pessoas fazem, nós vamos ser hipócritas. Provérbios 27, versos 5 e 6 diz: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Paulo exortou abertamente ao Pedro, ao invés de falar pelas costas, ao invés de reclamar com os irmãos, ao invés de falar com os outros. Paulo foi a quem realmente interessava. Ele foi direto a ele. Pedro, eu tenho um problema com você. E já que você está fazendo no meio de todo mundo, então você vai ouvir na frente de todo mundo também. Pedro não foi reclamar com João, com Tiago, falou: ó, você viu Pedro? Viu o que ele está fazendo? Hipócrita. Pedro não foi falar com os circuncisos: ó, está vendo lá o seu irmão? Que diz que tem que ser circuncisado. Olha lá, sentado com os gentios. Não, Paulo não fez isso. Paulo foi a quem importava. Paulo não falou pelas costas, Paulo não reclamou, Paulo não foi... Não. Foi direto a quem importava. Diretamente a Pedro. Ele confrontou quem ele tinha que confrontar. Amém? Pois é.
Então vamos lá. Então essa repreensão tinha como objetivo não destruir a reputação de Pedro, mas chamá-lo, lembrá-lo para defender a pureza e a integridade do Evangelho. Veja, não era nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem esse ou aquele outro que era importante. O que era importante no assunto aqui era defender a pureza do Evangelho. Chegamos à conclusão, então, que desse texto nós temos respostas importantes e ações importantes que devemos dar como igreja. Espero que, assim como eu, vocês também possam ver essas respostas. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer a nossa propensão à hipocrisia. Nós somos propensos a ser hipócritas. Devemos estar cientes de que todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a errar. Nenhum de nós está isento de erro. Amém? É essencial sermos humildes e reconhecermos as nossas fraquezas, pedimos perdão a Deus e aos outros quando falhamos em viver de acordo com os princípios do Evangelho. Segunda coisa, precisamos aprender a valorizar a nossa unidade em Cristo Jesus. Como diz os ingleses, we take it for granted. O que significa isso em português, pelo amor de Jesus? We take it for granted. Sim, parece uma coisa que não é importante. Nós vivemos isso como se isso não fosse importante. Paralisamos? Banalizamos. Isso! Nós banalizamos isso, como se isso não fosse importante. Não, a união, a unidade que nós temos em Cristo, e com irmãos e irmãs em Cristo, ela é importante e vital para a vida do crente. O crente não pode viver sozinho. O crente não pode viver sozinho. Nós somos chamados para viver em comunidade. Um ajudando o outro, um levando ao outro em crescimento, um puxando o outro do buraco, um ensinando ao outro, um contando com o outro, orando pelo outro, chorando com o outro, rindo com o outro. Nós somos chamados a viver em comunidade e em unidade em Cristo Jesus. Outra coisa, precisamos aprender que devemos combater preconceitos e discriminações na igreja. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que, para mim, desde quando eu cheguei aqui, me dá exemplos disso. De combate à discriminação, de combate a preconceitos. Nós temos gente de todo canto, nós temos gente de vários países que falam diferentes línguas. E uma das coisas que eu mais ouço das pessoas falando é: eu me senti bem-vindo quando eu cheguei aqui. Não importa de onde você é, não importa de onde você veio, não importa que língua você fala, nós precisamos ter isso em mente, abraçar essas pessoas. Outra coisa, nós precisamos buscar diálogo e compreensão mútua. Diálogo e compreensão mútua. Uma igreja diversa como a nossa, em uma igreja diversa como a nossa, é importante estabelecer espaços de diálogos abertos e respeitosos. O que eu acho pode ser verdade para mim, mas pode não ser para você. O que você acha acerca de como tem que ser isso ou aquilo pode ser verdade para você, mas pode não ser para mim. Então nós precisamos encontrar espaço aqui para um diálogo maduro e crente. Outra coisa, a igreja precisa ser focada no Evangelho e na fé em Cristo Jesus. Assim como Paulo enfatizou a importância da justificação pela fé em Cristo e não pelas obras, devemos também manter o foco no Evangelho e na centralidade de Cristo. Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro da fé, Cristo é o centro da salvação, Cristo é o centro do universo, não sou eu e você que somos o centro do universo. Viu, queridinho, queridinha? Como diz o pastor Nicodemos, você não é o centro do universo. O centro do universo
é o Senhor. Ele é. A salvação é dom de Deus, recebido pela fé, e não é algo que conquistamos com nossos próprios esforços. Irmãos, entendamos isso de uma vez por todas. Por causa do nosso background, por causa do nosso passado extremamente católico, apostólico, romano, por causa do nosso passado de escravos, agora estou falando de brasileiro aqui, dos brasileiros especialmente, por causa do nosso passado que veio da escravidão, por causa do passado, de novo, católico, apostólico, romano, por causa do espiritismo que se adentrou, por causa dessas outras religiões, nós trazemos isso para a nossa fé evangélica dizendo o seguinte: nós precisamos arrumar uma maneira de agradar a Deus, porque senão seremos castigados. O que o escravo fazia? Obedecia, senão ele era castigado. Trouxeram isso para dentro da igreja e colocaram para o povo, como diz assim: olha, faça isso, senão você não vai poder merecer o favor de Deus. É exatamente o que trouxeram para dentro da igreja. Dê dinheiro, senão, faça isso, senão, entende? Não é por amor, não é por voluntariedade, é por obrigação. Vá para a igreja. Se não, então colocaram isso e nós trouxemos essa bagagem para o nosso evangelicalismo. E ainda continuamos muitas vezes pensando dessa maneira. E agora o pastor entrou na fita também. Se eu não for, o pastor vai me encher os pacovar. Vou ser punido pelo pastor. O pastor vai me deixar no banco. O pastor vai me isso, vai me aquilo outro. Por quê? Porque também, por causa dessa religiosidade imposta por homens e não pela Bíblia, onde o homem está num patamar, o homem de Deus está num patamar acima de vocês, o que não é verdade, isso é mentira bíblica, ok? Aliás, só mentira bíblica, não, na Bíblia não tem mentira, mas é só mentira que eles tiraram da Bíblia para tentar suportar, dar o suporte para o que eles estão falando. Isso não é verdade, ok? Na verdade é o contrário disso. Os líderes da igreja, eles são colocados como líderes da igreja para servir, não para ser servidos. Nós somos colocados como líderes da igreja para servir e não para ser servidos. Olhe os exemplos. O exemplo maior de todos é o próprio Senhor Jesus. Olhe os primeiros líderes da igreja. Paulo, estamos falando deles aqui. Paulo, Pedro, Tiago, João. Onde esses homens morreram? Onde eles viveram? Você sabe onde foi a casa de Paulo? Ninguém sabe. Sabe onde foi a casa de Pedro? Só lá nos evangelhos que você vê, mas depois não tem mais casa, não tem mais nada. Alguns deles, inclusive, ou se não todos eles, tem alguns que nós ainda temos algumas dúvidas de como foi, foram crucificados de cabeça para baixo, foram crucificados como o Senhor, foram decapitados, foram queimados vivos. Ou seja, para esse tipo de pensamento, esses homens então foram punidos, correto? Se nós pensarmos assim, esses homens foram punidos. O pastor Tim Keller, que a Adriana acabou de citar aqui no começo do culto, que morreu essa semana, um homem de Deus. Se nós formos olhar com esses olhos, o pastor Tim Keller lutou contra um câncer, tem anos que ele está lutando contra um câncer, e ele morreu. Então Deus castigou ele. Correto? Se formos pensar com essa linha de pensamento, que nós devemos fazer algo para agradar a Deus, então crente não morre, crente não fica doente, crente não fica pobre. E não é isso que a teologia da prosperidade prega? Que crente não pode ficar doente, se ficar doente está em pecado. Que crente não pode ser pobre, se está pobre é porque é falta de fé. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. E cabe a nós, não só ao pastor, ou aos pastores, ou aos líderes da igreja, combater esse ensinamento falso, antibíblico. Cabe a você, como igreja, fazer isso também. Nós precisamos fazer isso também. E o tema do nosso ano é
não me envergonho do Evangelho. E adicione a isso, também não posso ser vergonha para o Evangelho. Assim como eu não me envergonho, também não posso ser vergonha para o Evangelho. Como igreja, nós somos chamados a responder o texto de Gálatas 2. 2, de 11 a 21, que é o que nós aprendemos aqui hoje. Com humildade, amor e ação. Precisamos responder. Devemos buscar unidade em Cristo, combater preconceito, valorizar a diversidade, promover diálogo, manter o foco no Evangelho. E ao fazermos isso, seremos uma igreja mais saudável e refletiremos o amor de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo nos guie e capacite nessa jornada. Que Ele nos guie e capacite nessa jornada, irmãos. Porque é só Ele. É só pela força e pelo poder dEle. Não é pelos meus braços, nem pelos seus. É só por Ele. Amém? Vamos orar? Vamos levantar e orar. Senhor Deus, nós nos dirigimos, Senhor Deus, a Ti em oração, inspirados por esse texto do apóstolo Paulo, Senhor Deus. Nós reconhecemos que somos totalmente imperfeitos, suscetíveis a toda e qualquer hipocrisia e também a divisão. Pedimos, Senhor, o Teu perdão por qualquer momento em que falhamos em viver de acordo com aquilo que aprendemos. Senhor, nós valorizamos a unidade que encontramos em Cristo Jesus. Quebra, Senhor, todos os laços que dividem a Tua igreja e nos ajuda a buscar unidade. Ajuda-nos, Senhor, a apreciar e abraçar a diversidade de dons e ajuda-nos a fortalecer a comunidade da fé. Senhor, nós sabemos que existem preconceitos e discriminação no nosso mundo. Então, capacita-nos, Senhor, a combater essas atitudes dentro e fora da igreja. Que o Teu amor, que a Tua graça, Senhor, possam fluir através de nós, para que possamos tratar as pessoas com igualdade, dignidade e respeito. Senhor, pedimos que o Senhor crie em nós um coração que realmente alegra o Senhor. Senhor, nós reafirmamos a nossa fé em Cristo Jesus como o único fundamento da nossa salvação. Senhor, que o Senhor possa nos recordar constantemente que somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. Que essa verdade nos encha de gratidão e humildade e nos inspire a viver em conformidade com o Teu propósito para cada um de nós. Conceda-nos, ó Pai, coragem e perseverança para responder a esse texto com ações concretas. Capacita-nos a ser uma igreja que reflete o Teu amor, que quebra barreiras, que proclama a verdade transformadora do Evangelho. Senhor, ouça a nossa oração nessa noite, Senhor Deus. Nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, confiando na Tua fidelidade e amor que são inabaláveis. É no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.